Outra coisa só, Gabi, acho que um pouco em cima do que o Mansur estava falando, os dirigentes do Flamengo que vão à Europa hoje atrás de um novo técnico vão encontrar um mercado europeu muito diferente do que era há um ano, quando antes da pandemia e quando eles foram lá contratar o Jesus. O Brasil, além de ser uma liga secundária, como o Mansur coloca, é um país que, em termos da pandemia, se mostrou extremamente frágil em controles, em capacidade de gerenciamento. Então, você, em termos de atratividade de trabalho, além da questão de ser uma liga secundária, é um país que ficou na segunda divisão em termos de saúde. E o gap que a gente abriu com a pandemia entre Europa e América, isso a gente pode até pensar em outros esportes, né? Pensando no caso dos Estados Unidos, é um gap que ficou ainda maior do que ele já era esportivamente, né? Exato. Quando o Zé toca num ponto que é fundamental, quando você vai convencer um treinador, por exemplo, europeu, a vir para a América, primeiro, obviamente uma decisão de carreira, mas é sempre uma decisão de vida, né? E a imagem do Brasil é muito comprometida. E aí você tem justamente o encaixe de peças que fazem para mim com que essa substituição seja a mais difícil da história do clube, do Flamengo. Substituição de treinador mais difícil da história do Flamengo. Porque você tem hoje essa ideia reforçada de que os treinadores brasileiros estão abaixo. Qualquer treinador nacional que assumisse o Flamengo hoje, ou um treinador até com um currículo sem tantas conquistas de peso, assumiria com uma pressão gigantesca, monstruosa, acima do que já é dirigir um clube desse porte, né? Tudo isso cria uma... Porque, além de tudo, não são só as conquistas que fizeram com que esse casamento Flamengo-Jesus tenha sido criado uma química difícil de reproduzir. Quando ele assume um clube que, acima de tudo, era um Flamengo ansioso. Uma arquibancada ansiosa e um clube ansioso. Porque era um Flamengo que vinha de um processo de alguns anos de reconstrução, de reestruturação de gestão e de finanças, que tinha alcançado uma liderança no país em termos de receita, de arrecadação, de estrutura, mas com uma promessa à sua torcida de que aquilo rapidamente se transformaria em conquistas. O clube foi batendo na trave, as conquistas não vinham. A maneira de jogar, além de trazer os troféus, a maneira de jogar o Jesus com esse jogo de pressão, de enorme intensidade, de busca direta e obsessiva pelo gol o tempo todo, de chegar muito rápido à área adversária, de criar chances seguidamente, isso acabou casando com essa ansiedade da arquibancada. Então isso criou uma química que ela não é simples de reproduzir. Além disso, a relação que ele criou com esse elenco. Então, é uma substituição que, de fato, ela é muito complicada. Ela mostra também o quanto é difícil esse projeto de você ser um superclube fora da Europa. Porque, por mais que você se estruture, por mais que você conquiste uma liderança de receitas no seu mercado, no seu continente, primeiro, você vai sempre esbarrar na limitação do mercado dos seus países ao redor. Ou seja, a competição continental aqui dificilmente te dará com o tempo o que uma Liga dos Campeões te dá na Europa em termos de acesso à receita. Mas, ao mesmo tempo, há uma série de contextos extra-futebol aos quais você fica submetido e, por vezes, limitado por eles. Essa questão da qualidade de vida, da segurança e, mais especificamente agora, da imagem do país em meio à forma com que combateu a pandemia, do seu sistema de saúde, ela evidentemente tem um peso na sua busca por um treinador de renome. Pode acontecer, o Flamengo pode, até porque tem capacidade de pagar altos salários, mas ele pode atrair um treinador de renome. Agora, parte do glamour foi retirado, ficou uma liga periférica, que é o Brasil. Essa liga periférica, sem o glamour do Maracanã cheio, do estádio lotado, do que o Jesus sempre falava, que era ir com o Flamengo a qualquer estádio do Brasil e encontrar uma torcida enorme. Isso tudo se perdeu com a pandemia, nesse momento. O poder de atração, ele diminuiu. E isso é algo que o Flamengo vai ter que enfrentar nessa sua busca na Europa por um treinador. Pois é, eu vou Gabi, fazer Pode falar, Zé. Não, só uma coisa, né? Só a gente não pode esquecer que essa é uma decisão que está sendo tomada em meio à pandemia, né? E em meio à pandemia, para um europeu que está sentado ali, mesmo que não esteja sentado num banco de algum clube, que esteja em casa, ele está olhando e falando, eu estou num lugar onde, de certa forma, o mundo está rodando normalmente, com números baixíssimos de contágio, e estão me convidando para trabalhar num país onde as coisas ainda estão desacertadas, né? Eu não sei para onde isso vai. Então, como você toma uma decisão de vida, né, que é mudar uma família, mudar de país, mudar de continente,
numa situação que você não sabe nem quando isso vai acabar, né? A gente está em meio à pandemia. A pandemia não acabou. A gente não está falando de um passado, a gente está falando de um durante, né? A gente está em meio à situação, né? Sim, e sem um norte, é exatamente para onde vamos, né? Só dando uma informação aqui, corroborando o que vocês falam, que não é a sensação de estar tudo ok. Assim, o Jorge Jesus estava num clube em que, de fato, os testes estavam sendo feitos, aquela bolha que a gente chama do futebol estava muito bem construída, bolha de isolamento, né? Em relação aos maiores riscos. Mas a sua família, por exemplo, não poderia vir visitá-lo, porque só entra no Brasil hoje quem tem um visto específico. Então, por exemplo, ontem, quando chegou aqui o presidente do Benfica, Luiz Felipe Vieira, ficou aquela dúvida, ele vai poder entrar ou não vai poder entrar? E aí eu chequei, por exemplo, como ele entrou com visto de negócios. Então, por exemplo, a família do Jesus não poderia entrar com visto de negócios, né? Ela não vai mentir, ela está vindo fazer uma visita familiar e essas visitas não são permitidas.